Vai gravar? Acho que eu vou gravar, né? Porque quando tiver a apresentação, a gente grava. Quando não tiver, pronto. Estamos ao vivo no YouTube também. Fantástico. Então vamos começar a apresentação. Boa noite a todos. Vamos lá. Aqui. Ah, que fofo, né? Um solzinho, um coraçãozinho. Na verdade, deveria ser as diferenças entre, né? Alegria e tal. São mais de uma, né? Mais de uma diferença, né? Eu acho que umas quatro mais. Aí, eu vou decorrer primeiramente com um ponto de vista mais do desenvolvimento pessoal, tá? Depois eu coloco uma visão espiritual. A gente vai falar primeiramente sobre a duração, né, e a temporalidade de cada uma, né? A alegria é uma emoção passageira, né, segundo o ponto de vista do desenvolvimento pessoal. É um pico, né? É como uma faísca, né? Ela acontece no presente e ela vem e vai rapidamente. É algo muito rápido, né? E a felicidade é um estado de ser. Tem muita gente que fala assim, a felicidade é um estado de espírito, né? Eu já ouvi muito isso. Eu ouvi muito isso, muito isso. Ela é mais estável, duradoura. Não é um momento isolado, mas uma percepção de satisfação com a vida ao longo do tempo. É como você começa a analisar a sua vida, você começa a se sentir feliz, né? Ou aqui está a comparação, da alegria. A alegria, no caso, né? Do ponto de vista mais do desenvolvimento pessoal. Receber uma boa notícia nos deixa alegre. Quando você ouve uma surpresa positiva, né? Alguém, né? Aconteceu alguma coisa boa com alguém, tem uma promoção no trabalho. Fiz até enquete, né? Eu coloquei isso na enquete também. Como uma promoção no trabalho, isso te dá uma sensação instantânea de alegria. Mas mais logo essa emoção diminui, né? Ela cai, né? Tem até um gráfico que fala assim, quando você compra uma coisa, você está feliz, você está alegre, né? Aí depois que você comprou, né? Passa isso aí. Seria um gráfico da alegria. Uma festa com amigos, durante o evento, você se sente alegre. Se diverte, se experimenta momentos de pura diversão. No entanto, a alegria desaparece quando a festa acaba, né? Esse é o ponto de vista mais racional, tá, gente? Então, né, isso é mais intuitivo mesmo que a gente está falando aqui inicialmente. Vencer um jogo, uma competição, uma vitória traz um pico de. Não, aqui já é vencer um jogo ou competição, uma vitória traz um pico de felicidade, de excitação imediata, mas essa emoção não dura mais que um momento de celebração. Aqui teria que ser a alegria, né? Vencer um jogo, competição, vitória traz um pico de alegria e excitação imediata. Mas essa emoção não dura mais do que o momento de celebração, ou seja, a felicidade sempre está intercalada entre. Ela vive um pico, né? Como se fosse uma montanha russa, né? Você sobe, depois desce, né? É mais ou menos isso. Seria um gráfico aqui. E a felicidade, né? Tem uma vida equilibrada e plena, mesmo nos dias mais difíceis. Essa sensação de contentamento com o que você construiu e com as relações reflete uma felicidade duradoura, que não depende de momentos específicos. Não depende de você receber algo. Porque aqui ele está colocando a alegria, né? Como se fosse dependendo de algo externo, né? E a felicidade dependendo de algo muito mais sólido. Estar em um relacionamento saudável, a felicidade pode estar no simples fato de você sentir amado e respeitado, ter uma satisfação constante ao longo do tempo.
em vez de uma emoção passageira, né? Você está num relacionamento estável. Alcançar um objetivo ao longo prazo, concluir um projeto importante ou alcançar uma meta de vida, traz uma felicidade que vai além do momento de conquista, pois reflete o processo contínuo de gratificante. Processo contínuo e gratificante. Aqui, no caso, exemplo de felicidade seria, por exemplo, uma graduação, né? Concluir uma graduação, comprar um carro, né? Você demorou muito tempo para juntar aquela grana, sabe? A compra de uma casa, né? Nascimento de um filho, né? Casamento, né? Então, são projetos, né? Felicidade. Nesse ponto de vista do desenvolvimento pessoal, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre o ponto de vista espiritual, que é muito diferente. Esse é o ponto de vista que ele está colocando a felicidade como um propósito, como um fruto de algo que você conquistou, né? Que você batalhou e conquistou, como uma graduação, né? Como uma casa própria, um carro, né? Que você demorou tempo para conseguir, enfim. Que aí esse tipo de sentimento, emoção, né? Não vai embora rapidamente, como a alegria, no caso. Aqui já começa a gente trabalha, falamos da duração, né? A gente viu que a duração da alegria ela é bem menor. É como se fosse uma faísca, ele faz uma analogia com uma faísca, e ele faz a analogia da felicidade como de um projeto que você construiu, que você conquistou, algo que você fez, que durou tempo, que durou para você chegar lá. Como uma corrida. Se a gente fosse fazer uma comparação, a alegria é uma corrida de 100 metros e a felicidade é uma maratona de 47 quilômetros. Então, assim, é algo que demora muito mais para você conquistar e o resultado dessa conquista, ela dura muito mais, né? Do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, tá? A alegria, geralmente, é uma reação a algo externo, né? Eu perguntei às pessoas hoje, né? Perguntei duas pessoas. O que te deixa naturalmente alegre, né? E aí a pessoa me respondeu, uma menina de 17 anos me respondeu, quer comer, né? Enfim. E o outro amigo meu me respondeu também que é dar um abraço, receber abraço, na verdade. Receber abraço deixa ele naturalmente alegre. Então, aí eu pergunto para vocês, o que deixa vocês naturalmente alegres? Quem quer responder? Naturalmente alegres. Me deixa naturalmente alegre é me sentir amado, né? Isso me deixa naturalmente alegre. E aí a gente fez a enquete lá, né? Fez uma enquete. A gente parou no copo. A gente fez uma enquete. Tá aqui a enquete, ele tá aqui, olha. Paz no coração, 7 pessoas votaram. Bom humor, né? 5 pessoas. Ninguém votou nesse aqui de ter recebido dinheiro inesperado. Por que será? Está bem com Deus, 9, olha. Ter recebido no pós-trabalho, né? Poucas pessoas votaram, só a Lúcia. Está com o corpo físico em dia, só 2 pessoas? Que isso, gente? Eita! Ser grato, 7 pessoas. Dizer não sem culpa, só uma pessoa. Leveza, 6 pessoas. Comer um pedaço de bolo ou sobremesa, ninguém votou nesse. Só eu. Dizer te amo e ser correspondido, 4 pessoas. 9 está bem com Deus, né? Lógico, né? Paz no coração. Bom humor. O que a gente pode concluir dessa enquete aqui, olha? Ó, eu acho que é bacana a gente colocar aqui, né? Que é óbvio, né? Estar bem com Deus, né? Eu sou exemplo disso, né? Estou bem agora. Deixa eu ver. Corpo engraçado, o corpo físico ninguém votou. Ser grato também, eu acho que é bacana também, né? É praticamente impossível você ser alegre e não ser grato, né? Praticamente impossível. Dizer não sem culpa. Leveza também, 6. Então, pode concluir que está bem com Deus. Bom, enfim, é difícil concluir, porque o que eu esperava que as pessoas votassem é,
Não chegou ali, não chegou. Enfim. Então, aqui, voltando aqui à apresentação, né? Felicidade está mais ligada à paz interior e ao propósito. Isso acontece muito com aquelas palestras de gurus, né? Aqueles monges que falam muito sobre isso também, né? Os monges falam muito sobre isso. A filosofia budista fala muito sobre isso, na verdade, né? Essa felicidade está ligada muito à paz interior e a um propósito, né? É possível ser uma pessoa feliz mesmo em um dia que você não sentiu nenhuma alegria específica, simplesmente estar em paz com suas escolhas e valores. Aquelas que faz muito sentido, tá? A intensidade física. A alegria expansiva, né? Manifesta-se no corpo através do riso, salto, agitação naquela pessoa eufórica, né? Parece que ganhou na Mega Sena, né? Batimento cardíaco acelerado. É uma emoção alta, isso é alegria, né? E a felicidade é serena, manifesta-se como um contentamento tranquilo, né? Uma pessoa que está ali vendo um pôr do sol, né? Está vendo um mar ali, uma natureza, está ali num estado de felicidade, né? É a imagem que vem na cabeça. É isso, né? E aí, agora a gente já vai para outra, é uma outra visão, né? A gente estava vendo a visão mais do racional mesmo, mais do perspectiva mesmo, né? Que a gente tem, racional. É, e aqui a gente vai ver aqui, Kátia, aí o que você acha? A gente mexe com o seu algumas coisas vai bater aqui. O seu continua a partir daí ou terminou aí? Não, ainda tem que ainda, mas agora vai ser a visão espiritual. Não, Até pode continuar, passa na visão como é que você falou? De não, desenvolvimento. a gente vai ser a visão espiritual. A gente estava E- falando do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, que a Isso, ciência. desenvolvimento pessoal. Pode continuar, depois eu só acrescento com a minha apresentação. Olha só, né? No desenvolvimento pessoal, né? A gente tem uma visão muito diferente. A alegria, é fruto do espírito, né? Então, no espiritual a gente tem essa visão, né? A alegria é fruto do espírito, né? Então é um é difícil falar, mas é uma característica, uma parte do Espírito Santo, que define a felicidade como algo que depende de acontecimentos. Não, pera aí. Enquanto o mundo define a felicidade como algo que depende de acontecimentos favoráveis, sorte, dinheiro, ausência de problemas, alegria, fruto do Espírito Santo, é descrito como algo independente das circunstâncias. Lá atrás, a gente viu, né? A gente viu aqui, olha, que a gente viu que a alegria é uma alegria, pode ser uma surpresa positiva. Aqui, ó, o que a gente vê aqui, ó? Geralmente, a alegria é uma reação a algo externo. Você se sente alegre por receber uma notícia boa, um presente, um encontro com um amigo. Aqui já, ele já coloca essa visão da alegria que o crescimento traz como felicidade. Então, ficou meio que assim, tipo, nossa, diferente. Então, a felicidade comum, né, a felicidade comum que a sociedade, o mundo tem eu estou feliz porque tudo está dando certo hoje. É comum, né? A alegria do Espírito Santo diz assim, eu tenho alegria porque, mesmo no dia esteja difícil, minha esperança está em algo maior e imutável. Qual que é a diferença? Vamos discutir isso? Qual que é a diferença? Eu falar assim, olha, eu estou feliz porque tudo está dando certo hoje. Tudo ok, beleza, ótimo. Qual que é a diferença de eu falar? Eu tenho alegria porque, mesmo o dia não esteja difícil, né? Tá acontecendo coisas que não foram esperadas, a minha esperança está em algo maior e imutável. Qual que é a mentalidade? Quem Antes da quiser. gente discutir, André, coloca então, vamos para a minha apresentação, que aí eu vou falar um pouquinho sobre mais da parte espiritual, né? Aí eu peço ajuda também dos universitários aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer um esquema aqui, tá? Não, porque aqui não tá no. Aqui não tá
Aqui, agora, aqui que dá para fazer a mágica. É... Modo leitura, ok. Aqui. Tá dando para ver direitinho? Tá, né? Opa, Deixa eu mentira. abrir o meu aqui também. Pera. Eu tomo um couro disso aqui, gente. Aqui. Modo leitura. Tá, ok, é isso. Então, esse aqui é o material da Kátia, muito bom. Então, vamos lá. Aí, você que comanda aí. Você que Deixa eu fala, abrir, deixa eu abrir o meu aqui também. Eu vou ler por aqui, tá? Para que eu não enxergo muito bem. perfeito. Se tiver mais confortável para você. O que, né, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, mas assim, ficou muito diferente do que é o ponto de vista do desenvolvimento pessoal, né? Sim. Para Você falando, né, o seu ponto de vista para o ponto de vista espiritual tem bastante diferença, né? Então, o fruto do espírito, a alegria que transforma, né? Porque é algo que nos transforma, que é de dentro para fora, né? Que é com o agir de Deus. Então, procurei um pouquinho sobre significado, né? Das palavras também para a gente entender essa raiz linguística, né? Do sentimento. Então, na língua portuguesa, né, a Pera. palavra. Sim. A gente tem que estar na mesma página aí. Ah, Eu tá, tô... desculpa. Eu tô passando aqui e olhando aqui. Isso, significados e origens. E a próxima, por favor. Aí, a gente está agora. É, a palavra alegria, né, na língua portuguesa, do latim, né, alacer, vivacidade, um sentimento de prazer ou satisfação, frequentemente associado a reações externas e efêmeras do cotidiano. Então, que foi o que você falou, né? Que é a sua definição, né? Já na definição que consta na Bíblia, né, que vem da palavra grega, que é cara, né, deriva de caris, graça. Não é uma emoção baseada na sorte, mas uma resposta espiritual à graça de Deus, uma alegria calma e permanente. Então, o significado da palavra, você vê que ele é a mesma, alegria, porém na profundidade tem um significado diferente. É como o amor de Deus, né? Eros, que é o amor, né? Que pra gente a gente fala o amor, mas tem o amor entre homem e mulher, o amor você e Deus, né? O Eros, o ágape e o filéu, né? Filéu. Então, na alegria também tem essas diferenças, né? Na profundidade. Então, essa palavra cara aí, que é utilizado no fruto do Espírito, ela tem esse significado de graça, né? Então, ele vai além, né? Aí No você... caso aqui, a definição do grego está mais para a felicidade nossa do ponto de vista, né? Então, assim, aproxima. seria um invertido aí, né? É isso que Realmente. bugou minha cabeça. Isso. Aí Sentido. o próximo slide... Ah, desculpa, pode falar? Não, é só para. A gente tá no próximo slide. Beleza. A unidade do fruto. Uma obra indivisível. Em Gálatas 5, do 22, o termo fruto está no singular, indicando uma unidade indivisível operada pelo Espírito Santo na vida do cristão. Mas o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E não continua, né? Mansidão e domínio próprio, né? A alegria é a segunda manifestação, né? E não é por acaso, né? É o amor em movimento, exultado na salvação. Então, é como o amor é a raiz, né? E a alegria é o primeira raminha, né? Devido a esse amor, então, é a manifestação do amor, é a alegria. Então, é o segundo, né? Segunda manifestação, né? O próximo slide. Ok, perfeito. Nesses próximos dois slides, eu coloquei os versículos que a gente está estudando essa semana, até o final da semana a gente está estudando cada dia um versículo, né, sobre a alegria. Então, em Neemias, né, diz
que não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? É um mandamento, hein? Uma orientação, é assim um pedido, uma orientação, né? A alegria não é apenas um sentimento, mas uma decisão espiritual baseada na obediência e confiança, né? Que ele foi uma orientação. No próximo slide, aí tem mais dois, né? Não, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais isso aqui. O que você acha que Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força? Essa? Não, a alegria não é apenas um sentimento, mas uma decisão espiritual baseada nessa. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho isso aqui, ó. Decisão espiritual baseada na obediência e confiança. Sim, porque a gente também, a gente escolhe, né? Você ter esse sentimento de alegria, né? Você fez uma escolha, a escolha da salvação. Você acredita em Deus. E o agir de Deus, né? Você, quando está próximo de Deus, que ele vai desenvolvendo o fruto, você vai se tornando obediente e confiando no agir de Deus. Então, essa alegria, ela vai crescendo dentro de você a cada dia, se você for obediente a Deus e seguir, né? Porque ele pede para o quê? Você crer. Quando É você justa. crer, Eita, e Kátia, é que nem aquela alegria, por exemplo, você passa por tribulações, coisas difíceis ao longo do seu dia, mas mesmo assim você fica bem no seu interior. As dificuldades, elas não te atrapalham, elas te ensinam e elas te amadurecem, porque o amor de Deus, ele te fortalece, junto vem a alegria. Aquele fruto que a gente não precisa sentir, mas a gente sabe que o Senhor está com a gente, então a gente está firme. É uma decisão espiritual, não é um sentimento do momento. A gente não está feliz no momento, a gente fica bem o tempo todo porque a gente sabe que a nossa confiança e o nosso amor está em Deus. É mais ou menos assim que eu acredito que é a questão da alegria em não ser um sentimento. Eu pensei uma coisa completamente diferente. Completamente diferente, tá? Eu pensei assim, olha, já que é uma decisão espiritual, eu pensei assim, eu fiquei na minha cabeça imaginando aqui, tá, vamos supor que eu me comprometo com um projeto, mas sem pedir muita bênção de Deus. Eu vou ser feliz com esse projeto, porque ele vai me render lá na frente, mas eu não vou ser alegre do ponto de vista espiritual. Então, é isso que veio na minha cabeça. Assim, mas como que isso é uma decisão espiritual, né? Porque do ponto de que vista da sociedade, eu É seria que feliz. no ponto de vista aqui, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, no outro slide, não, depois desse. Tem mais um. Acho que agora Eu vou falar sobre a diferença de felicidade e de alegria, que é diferente do que você nos explicou, né? Um pouquinho, na plenitude e reino. Só vou continuar os outros dois versículos que estão nos nossos estudos dessa semana, né? Na verdade, no planner, né, que a gente está estudando. A alegria bíblica está intrinsecamente ligada à presença de Deus e ao seu governo sobre nós. Então, a gente é feliz e alegre porque Deus vive em nós, né? Essa é a nossa alegria. É por isso que nós temos alegria. Ele é a fonte da alegria, né? Então, temos aí no estudo dessa semana o Salmo 16:11, que fala: far-me-á saber a vereda da vida e a tua presença, a fartura de alegrias. Em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Né? Esses são os versículos que a gente está estudando essa semana, né? Eu quis colocar aqui para a gente referenciar o que a gente também está lendo, né? É o play, né? No próximo, felicidade versus alegria, né? Que é o que a gente está conversando. Você falou, né, que as diferenças no autodesenvolvimento aí. E agora, na questão espiritual, é diferente. Então, para nós, né, a felicidade humana depende de circunstâncias externas. Então, hoje você colocou alguns pontos lá, né? Sobre
o que te deixa feliz, o que, né? Mas, para mim, alguns daqueles pontos lá não tem a ver com alegria, e sim com felicidade. Então, por isso que eu até não respondi, porque para mim não tem. A gente está conversando no âmbito, né, dessa alegria que vem de Deus. Então, praticamente quase todos aqueles, para mim, são momentos de felicidade, que são circunstâncias, aí que está ali no slide, né? Circunstâncias externas. Essa felicidade vai depender. Você falou ganhar dinheiro, ficar, como é que fala? Comer um doce, são circunstâncias assim, passageiras, são externas, né? Então, novo emprego, chocolate, eu coloquei ali. Então, essa felicidade vai depender. Momentos de felicidade e de infelicidade. Tem momentos que aconteceu determinada coisa, fiquei feliz. Ah, mas aconteceu hoje uma coisa na minha vida, eu tô chateada, eu tô triste. Tô triste. Só que essa alegria, que é do fruto do Espírito, ela independe de coisas externas. Então, pode estar uma situação difícil ao nosso redor, mas eu tenho a alegria do Senhor, que isso independe. Então, não depende de situações externas, e sim da presença de Deus que mora em mim. Então, essa é a primeira diferença. Uma depende de circunstâncias externas, para eu ter momentos de felicidade, né? E a outra não. A outra não independe de situações externas, e sim do Deus que habita em mim, né? A segunda que a felicidade ela é passageira, né? Então, você pode ter momentos aí, igual você falou, né? Ter momentos de felicidade, mas isso acaba. Só que na alegria do fruto do Espírito, ela é permanente e inabalável, né? Independente do que aconteça, ela não vai passar. Ela é permanente. André, é que nem, por exemplo, você está indo, você sai à noite para um determinado lugar, você passeia, você conhece seus amigos, você vive aquele momento passageiro com aquelas pessoas. Só que é um momento. Aí você chega na sua casa e você não tem mais ninguém. Aí o que você vai começar a sentir? Tristeza por causa da solidão. Ou seja, é uma felicidade passageira, é uma felicidade momentânea. Não é algo que vem por dentro, é algo que permanece. É algo do momento. Eu estou feliz porque eu me reuni com tal pessoa, estou feliz porque eu comi tal. Porque aconteceu alguma coisa legal no meu dia, eu estou feliz por isso, por aquilo. Já para nós, não. Para nós, como cristãos, a felicidade, como a própria palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa Olha, força. não deu para ouvir o final. A alegria do Senhor é a nossa força, ela falou. Perfeito, perfeito. Dona Tati. Continue, Tati. Não, aí tem as diferenças, né? Que fala a felicidade, ela depende de coisas que acontecem comigo, né? Como a gente comentou. Mas a alegria não, né? Ela depende, o quê? Exclusivamente de quem está em mim, que é Cristo. Então não depende do que acontece comigo, e sim da minha escolha na salvação, em que Cristo habita em mim. Essa é a alegria que vai, né? Que vai me mover. Aí tem ali o exemplo, né, do novo emprego e chocolate que você colocou, e a alegria, paz profunda na dor. Então, as diferenças, né? Eu até coloquei no próximo slide mais outros 3 pontos que você colocou na sua enquete, né? Que era a paz profunda, bom humor, comunhão, né? Essas aí sim já são parte de alegria. Alguns pontos lá para mim eram felicidade, e esses pontos já são manifestações do fruto alegria, que é a paz profunda, uma quietude interna que não é abalada por tempestades externas, né? Então você colocou lá, né? Bom humor, a capacidade de ver a graça de Deus mesmo em dias difíceis, né? Tem gente que realmente está sempre bem-humorada, né? Independente da situação, né? Tá tudo bom, tá tudo bem, né? Isso vem da onde, né? Comunhão, estar bem com o Criador, traz uma satisfação que nada mais supre, né? Então, esses 3 aí eu coloquei como realmente fruto, alegria, né? E os outros, para mim, eram apenas felicidade, né?
que você mencionou lá na sua enquete. Aí o próximo slide, protegendo o coração, né? Porque a gente acaba aqui no dia a dia, né? A gente acaba convivendo aí com muitas pessoas que às vezes querem roubar a nossa alegria, não tem isso, né? A gente fala, fulano roubou minha alegria hoje, né? E como a gente pode se blindar, né? Porque sempre vai ter as pessoas que vão querer, né, nos tirar ali, mas a gente tem que sempre lembrar do nosso foco, que é Deus, né? Então, como se blindar? Pessoas tentarão roubar a sua paz. Lembre-se, a sua alegria vem da fonte eterna e não da aprovação alheia, tá? E a alegria é o foco no Criador. Felicidade é o foco na criatura e no momento passageiro. Então, a felicidade é quando a gente pensa em algo externo e passageiro. E a alegria é quando a gente foca nas coisas de Deus, né? Que a gente suporta as coisas porque elas são eternas, né? Quem tem a fonte dentro de si não depende da chuva do lado de fora, né? Eu tenho uma dúvida aqui, porque você fala que a felicidade aqui depende de quem está comigo, né? Cristo está comigo, ok? Mas como que as pessoas vão roubar minha alegria se Cristo está comigo? Não teria que roubar também o Cristo? Não, a gente é humano, né? É um sentimento, certo? E nem sempre a gente consegue, né? Ter não se deixar contaminar, né? Então a gente tem que focar e tem que agir, né, da melhor forma, porque qual que é a nossa tendência, né? Como a alegria ela é transformadora de dentro para fora, conforme a gente vai sendo transformado, a gente é mais paciente com o próximo, a gente vai sendo modificado, né? Mas eu não entendi essa coisa de roubar o Cristo, o quê? Porque se a gente está. Bom, partindo desse pressuposto aqui, olha, a alegria é Jesus está comigo, né? Não é isso? Esse é o pressuposto, né? Sim. Para as pessoas roubarem essa alegria, Cristo não teria que estar comigo, ou pelo menos teria que ter alguma. É um jeito de falar, né? É um jeito de falar. Às vezes você passou o dia inteiro com uma pessoa que só reclama, só murmura, tá, não sei o quê, e você acaba, às vezes, o quê? Se contaminando, certo? Não acaba, né? Que vai literalmente roubar a sua alegria. Mas você acaba, às vezes, se deixando levar, né? Pela forma de ser da outra pessoa. Então, isso é uma forma da gente ser vigilante, né? E não deixar que as pessoas, né? Tirem a nossa paz e a nossa alegria, porque elas não dependem de ninguém. Então, quando eu entrego a minha alegria nas pessoas, né? Eu estou fazendo algo tô pensando aí nessa alegria do mundo, onde eu tô entregando minha alegria pro próximo. E a minha alegria, ela não pode depender de ninguém e de nada, entendeu? Então, essa questão de roubar a minha alegria, eu tenho que lembrar o quê? Quem é a minha alegria? Né? Isso está me deixando triste, foca no Criador. Então, esse é o intuito. Quando você vê que algo está te roubando a alegria, a minha alegria é interior, eu não dependo de nada exterior, não posso deixar que isso me abale. Então, essa seria a intenção, de você prestar atenção no que você está sentindo e focar no que importa. É que nem aquela não tem aquela questão das pessoas roubarem a nossa alegria? Como é que surge isso? Por que tem isso? Nesse contexto, é como se você levasse em consideração as pessoas ao redor. As pessoas estão falando, o que as pessoas estão dizendo a seu respeito, ou seja, as palavras dela, ou seja, o que ela é ao seu lado, ao seu redor, ela mexe com você. É algo que mexe com você porque você é carnal. A gente tem o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Ou seja, o nosso espírito, ele se move à medida daquilo que a gente mais alimenta. Ou seja, se a gente nos alimenta mais da palavra, das coisas de Deus, a gente vai ter mais dele.
mas a gente se alimenta mais das coisas do mundo. Quando as pessoas forem nos falar alguma coisa, ela vai roubar aquela nossa alegria, porque o nosso espírito ele está mais nas coisas carnais, ele não está nas coisas espirituais. Por isso que tem essa questão das pessoas querendo roubar a nossa paz, a paz interior, a paz que vem de Deus. É mais ou menos assim que eu entendo nesse ponto, porque a verdadeira alegria ela está dentro de mim porque Cristo está comigo. Então eu não preciso me levar pela alegria do momento, das pessoas, o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão dizendo. Isso é apenas se eu acreditar naquilo que ela está dizendo, é uma alegria. Eu trago para a minha vida. É um sentimento momentâneo que eu trago para a minha vida. Não é algo eterno, algo que fica dentro de mim. A alegria do outro é um sentimento momentâneo, mas a alegria que vem de Deus é uma alegria que é eterna, ela é duradoura, ela permanece. As pessoas podem fazer o que fizer, ou seja, eu posso acontecer tristezas, decepções, uma doença grande em minha casa, em minha família, mas mesmo assim eu permanecerei em Cristo, porque a minha alegria está nele, a minha força está nele. Eu não preciso temer as coisas que me acontecem ao meu redor, porque eu sei quem está cuidando de mim, em todo tempo, em todo momento. É mais ou menos assim que eu entendo no ponto da questão da pessoa, no sentido de roubar aquela, entre aspas, alegria. Amanda, acho que também Então, é muito. assim, eu concordo muito, assim, com que, no caso, na parte espiritual, que a Kátia falou, né, que a alegria, ela a diferença da alegria para a felicidade, né, porque a alegria, ela é algo que vem de Deus, então, assim, algo que mudou muito a minha vida, assim, algo que mudou, assim, a minha forma de enxergar o fruto do Espírito, foi porque a gente fala assim, quem sou eu? Né? Eu tinha muito essa questão, quem sou eu, né? De conseguir lidar com isso. E a partir do momento que eu consegui entender que o fruto do Espírito é o caráter de Cristo, e eu tenho o reflexo de Cristo, e se Deus tem esse caráter de amor, alegria, Ele é e eu sou. Só que a gente tem que assumir esse caráter. Não é fácil, né? Você assumir, por exemplo, a palavra de Deus diz que o Senhor é a alegria. E nós, como filhos de Deus, temos que buscar em Deus, porque lá em João 15 vai falar assim, sem mim nada podeis fazer. É o que a Maísa falou. A gente consegue, que nem foi a Kátia que falou, né? Que a gente é corpo, alma e espírito. A Bíblia própria fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, por exemplo, a gente estudou o campo de batalha da mente, que nem você falou, mas se a gente tem Cristo, o que rouba a alegria? As influências que nós temos, por mais que nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência física. É isso que eu creio. Então, foi o que nós estudamos no campo de batalha da mente. Quando a sua mente, por isso que lá, gente, é muito importante os desafios, assim que a gente acorda, eu nem sempre faço isso, mas a gente orar para que nós sejamos revestidos de Efésios 6. Lá vai falar sobre a gente blindar a nossa mente. Por quê? Porque o inimigo, ele vem jogando dardos inflamados. Mas aí você vai falar assim, mas o que é esse dardos? Eu vou chegar na alegria, tá? O que são esses dardos? Muitas vezes, são o quê? São pessoas. São pessoas que, por exemplo, o inimigo, ele é algo que a gente aprendeu no livro de Campo de Batalha da Mente. Ele conhece as nossas fragilidades muito mais que nós. Porque ele fica o quê? Nos observando, né? Então, ele fala, não que ele lê o nosso pensamento, mas ele conhece as nossas reações. Ela gostou, isso ela não gostou. Fulano falou tal coisa, ela ficou magoada, porque às vezes tem uma ferida que vem de trás. Então, como que a pessoa vai roubar sua alegria? Às vezes ela falou alguma coisa, por exemplo, um exemplo, você é muito magra, um exemplo, vou dar o meu exemplo, você é muito magra, nossa, emagreceu, um exemplo, tá? E aí, dependendo da situação emocional que você tá, aquilo vai te afetar, porque é uma fragilidade que vem de trás, não vem de agora. Então, por exemplo, que nem a Bíblia fala que o diabo vem para roubar, matar e destruir.
Então, o que ele quer? Ele quer matar a nossa alegria, ele quer roubar a nossa alegria, ele quer destruir a nossa alegria. A partir do momento que a gente tem, porque hoje a gente pensa que não, mas a gente lê o livro de Campo de Batalha da Mente, né? Que a gente vive numa guerra. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que a gente pode imaginar, que a gente não tem consciência. É a mesma questão que eu relaciono em relação à morte. Eu tô falando, mas vou chegar na alegria. Em relação à morte, porque a gente acha que nós achamos que nós somos eternos. Então a gente vive sem se preocupar com amanhã, entendeu? Só que a gente tem que ter essa consciência que nós não somos eternos. Quando nós temos essa consciência, conseguimos viver mais presente, a gente tem consciência de quê? De que a gente tem que valorizar as pessoas ao nosso redor, né? Então a alegria é o quê? É algo que é do caráter de Deus. E nós vamos buscar ter essa alegria como? Estando conectado com o Espírito Santo. Para a gente conhecer, para a gente entender essa questão do Espírito Santo, nós estamos lendo o livro 40 Dias do Espírito Santo para entender como ele se manifesta, né? Então, que nem eu estava fazendo um estudo de Salmo 1, né? Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Mas aqui que ele vai falar sobre 3 coisas. Sobre, às vezes, quem se assenta. A gente se assenta onde? Em mesas. Então, as pessoas ao nosso redor têm um poder de influência muito grande. Eu vejo, por exemplo, eu como mulher, se quem coloca, assim, seleciona a comida aqui dentro da minha casa, sou eu. Por exemplo, e aí eu vou fazer o quê? Isso, a minha decisão vai influenciar o meu marido, trazendo saúde ou não, né? A mesma coisa, a alegria. Por exemplo, quando eu estou alegre, eu percebo que a atmosfera da minha casa muda. Quando meu marido está alegre, a atmosfera Então, nós somos seres influenciáveis. Se vocês prestarem atenção, nós temos os neurônios espelho. Quando alguém abre a boca perto de você, normalmente você abre também. Geralmente, né? Porque os nossos neurônios, eles fazem um reflexo. Então, a alegria, além de ela faz parte do caráter de Deus, porque a palavra de Deus diz assim, ela é um fruto que pertence ao Senhor e nós precisamos desse fruto. Mas o inimigo vai querer fazer o quê? Roubar a nossa alegria. Porque a alegria, ela produz muita coisa boa no corpo do ser humano. Ela produz paz, porque, tudo bem, você vai ter alegria, mas, consequentemente, se você produz alegria, você vai ter um sentimento mais sereno, né? Porque a Bíblia fala assim, que o coração alegre aformoseia o rosto. Eu até separei algumas coisas que falam assim, ó, sobre a alegria. A alegria faz parte do caráter de Deus. Lá em Sofonias 3,17, vai dizer assim, que, como eu falei, né, ela faz parte porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então, aqui vai falar, se vocês quiserem anotar a referência, Sofonias 3,17. Eu acho que se eu colocar aí, é mais fácil para as pessoas, acompanhar. Porque... Repete, por favor, com mais calma aí. Sofonias 3,17. Capítulo 3. Nossa, já peguei daqui, ó. É isso. E aí ele vai falar assim, ó. Pois o Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso, ele se agradará de vocês com exultação. Aqui a minha versão é a NVT, né? Então, eu tô tentando achar uma versão aqui, mas... Nossa, eita, nós. Olha, que isso, gente? Que couro! Aqui, ó. Pode ser essa mesmo. Essa aqui, ó. Lenta, ó. É que eu não tô enxergando aqui, ó. Peraí. O Senhor teu Deus... O poderoso está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria. Falar-se-á por seu amor e regozijar-se-á no meio de ti. Né? Eu tenho uma outra versão que aqui eu acho que é até mais fácil de... Qual que é? Porque ele fala assim, ó, a alegria faz parte do caráter de Deus. Deus é um Deus alegre. Para quem gosta de ler assim, o Antigo Testamento... ele vai ver que Deus criou muitas festas, muitas celebrações. Então, é impossível, né, a alegria não fazer parte do caráter de Deus. Nessa versão que eu tenho, que é mais nova... Uma festa, né? Ele ama a festa. Fala assim, ó.
Pois o Senhor, seu Deus, está do meio de vocês. Ele é um Salvador poderoso, ele lhes dará a vitória, ele se alegrará com vocês com imensa alegria. Olha que legal essa tradução. Ele vai amar vocês e não os acusará. Ele se alegra com vocês com gritos de alegria. Então, fala que a alegria faz parte do caráter de Deus, né? E lá em João 15:11, vai dizer o quê? Você consegue colocar aí, João 15:11? Tentar achar essa aqui. Qual que é a sua versão? Mas pode ser essa NVI, que é mais fácil. Também é o tamanho da letra, né? Eu não consigo ampliar aqui. Tenho-lhes dito estas palavras, que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, Jesus, né, primeiro falou que Deus é um Deus alegre, aí depois ele vai falar sobre o Filho. Jesus é alegre, que a alegria de Jesus esteja em nós, né? Então, a alegria faz parte do caráter de Cristo também. Lá em Abacuque, eu acho que, não sei se a Kátia chegou a comentar, que eu acho que ela fez o estudo, ele vai falar assim, Abacuque 3, 17 e 18, né? Que a alegria, como a Kátia comentou, independe das circunstâncias, né? Então, assim, por exemplo, por mais que você está passando uma situação difícil, você pode ser alegre, né? Eu acho que esse é o último slide. Esse é o último? Da videira, da figueira, é esse? Isso, porque aí tem a música do Fernandinho, né? É que eu não queria falar porque eu queria que você terminasse seu raciocínio. Você quer terminar? Eu coloquei no final esse louvor. Eu queria só falar uma coisa que a Amanda comentou agora, né? Sobre o que a alegria gera em nós, né? Assim. E aí aqui eu fui pesquisar na questão biológica, né? Que Deus faz tudo tão perfeito, né? E o que a alegria causa em nós, né? Aí tá na pesquisa que apareceu, né? 4 substâncias, né? A dopamina, sensação de prazer e recompensa, né? Que é liberada quando nós oramos com gratidão, recebemos boas notícias, praticamos algo que nos faz bem. Hoje eu vou aí, tá? A serotonina, sensação de bem-estar e estabilidade. É o hormônio da calma feliz. Ela aumenta quando nós adoramos, quando nós meditamos na palavra, vivemos em gratidão, passamos tempo com pessoas queridas. A endorfina, um alívio natural e sensação de leveza. Ela reduz dores físicas e emocionais. Ela sobe quando nós rimos, nós cantamos, nos movemos, celebramos. A ocitocina, vínculo do amor e conexão. É chamado de hormônio do abraço, porque gera amor e confiança. E ela sobe quando nós abraçamos. Olha lá, o rapaz que comentou hoje com você, né? Que ele se sente alegre. Realmente, ele tem razão, ó. Porque a ocitocina faz isso, né? Ó, quando nós abraçamos, abençoamos alguém, ajudamos o próximo, o servir, né? Temos comunhão. Então, a alegria no corpo ela é produzida pela combinação dessas 4 substâncias: dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina. E como Deus fez tudo tão perfeito, né? E a gente sente tudo isso, né? Muito legal. Só sobre a sequência do slide, né? Fala aí como a gente pode cultivar, né? Esse fruto alegria. Alguns exemplos eu acabei de ler agora, né? Eu coloquei aí gratidão diária, né? Esse sentimento que gera, né? Aquela colheita da Michelle, né? Que ela sugeriu da gente ir anotando ali essas pequenas alegrias, né? Que a gente sente, que às vezes a gente nem percebe como isso traz para nós uma sensação boa, um sentimento bom, né? Essa gratidão, né? Agradeça pelo que tem. A gratidão é o portal para a alegria. Um ambiente de louvor. O louvor renova as forças e reposiciona a nossa alma, né? E aí eu coloquei o cântico do todavia, né? Alegria quando as mãos estão vazias, mas o coração está cheio. Passo próximo, que é onde diz lá o versículo que a Amanda acabou de comentar, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda
que decepcione o produto da oliveira, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu ia pedir para você colocar o louvor, se você puder, André, Uhum. e falar um pouquinho sobre o que isso quer dizer, né? Porque quando a gente canta esse louvor, né? A Qual que gente não imagina muito. Às vezes a gente canta assim da boca para fora, né? E a gente não percebe o quão profundo é quando a gente fala, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, tudo isso, né? Então, quer dizer, é uma situação de calamidades, né? Onde você realmente não tem nada, onde você perde tudo, né? Até tinha uma parte aqui que eu vi o contexto histórico também, que fala isso, que ele não se alegou por causa de circunstâncias, né? Mas apesar delas, sua alegria não estava na colheita, mas no Deus da colheita. Mas não era isso que eu queria ler, não. Era falando sobre o que significava a figueira, a videira, né? Cadê? Pode colocar o louvor, por favor. Eu estou tentando conectar aqui, parece um momento. Tá bom. Pelo computador não dá ainda. Ah, tudo bem, então eu vou falando enquanto isso, né? E fala assim, né, que o louvor diz que a figueira, né, quando Abacuque diz, né, figueira não florescer, não haver fruto na vide, a oliveira falhar, campo sem mantimento, ovelhado e gado desaparecendo, né, porque no versículo ele fala mais coisas, né, que estão na música, né. Ele está descrevendo colapso total da agricultura, falência nacional, fome, destruição inevitável. Então, que para hoje seria para nós perda total do nosso emprego, falência das empresas, colapso financeiro, falta de alimentos, queda da economia, né? Que eu estava pesquisando como esses frutos eram importantes na época, né? A videira, a figueira, a oliveira, né? Acho que não era Samuel Messias, todavia me alegrarei. Mas essa também fala isso. Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Pode parar, André, um pouquinho, por favor. Isso, coloca agora o do Samuel Messias, todavia me alegrarei. Eu creio. Por uma noite de alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levanta as tuas mãos e diga comigo, pai. Ainda. Samuel Essa Messias. aí mesmo. Cadê? Essa aqui? Não tô enxergando. É essa. Todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu
eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pode pausar agora. Obrigada, André. Então, aí se você quiser agora colocar o versículo na íntegra para a gente ler o que ele diz, né, aí na música, resumidamente, ele na íntegra. Eu tenho que sair daqui, peraí. Peraí. Pode estar aqui agora. Abacuque 3, do 17 ao 18. Ou ele é um pouco mais extenso. Amanda, você sabe se vai até o 18? Que eu não vi aqui. Ele vai até o 18, 17 e 18. É. Ah, você quer que coloque o versículo? Isso, na Não, mas íntegra, tá porque aí aí já. colocou. Mas já está, já. Deixa eu só olhar aqui na... Tá diferente aqui. Peraí. Ai. Peraí. Abacuque, o quê, né? Que, gente? É 3. isso mesmo. É isso mesmo. É porque talvez na Bíblia ele pareça mais longo, porque ele é como se fosse em coluna, né? Ah, sim, pode ser. Tá certinho, porque aqui na minha Bíblia fala assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Acho que ele Exatamente. corta um pedacinho na parte que fala dos campos e dos rebanhos, né? Do gado, é. Isso. Então, e aí, quando a gente canta esse louvor, né, a gente pensa, né, nessa profundidade. Será que eu ainda assim me alegraria, né? Porque às vezes a gente passa por situações tão menores e que a gente se entristece, né? Então, perder o emprego, né, falir, né, a empresa faliu, né, falta de mantimento dentro de casa, né? Então, situações aí que será que a gente manteria a nossa alegria? Então, tem essa orientação, né? Que ainda assim, né, ele se alegrava. Tem aquela parte também que fala sobre quando Paulo deu aquelas orientações para nós, né? Ele também estava numa situação de prisão, né? Então, essas pessoas, né, são exemplos para nós, né, de fé, dessa alegria, né, que vem de Deus, né, que independe de coisas externas. Então, Aí tá, agora a tá gente. Sim. Agora acho que tá na íntegra aí, olha. Ah, ok.
Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém. Isso é exatamente. Então, é isso. Essa é a minha contribuição. Se alguém quiser falar mais, Amanda, a Maísa. Perfeito. Assim, eu gostaria de contribuir que nem assim, eu acho que é algo que a gente tem que prestar bastante atenção, né? A gente sempre lembrar que nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência física. Nós somos carne. E lá naquele louvor do Samuel Ferreira, ele vai falar assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é só porque nós temos a alegria que nós iremos não ter as emoções. Nós iremos inutilizar as emoções. E uma delas é a tristeza, é o choro, né? Então ele fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não quer dizer que pelo fato de você chorar, não adianta você falar assim, olha, eu perdi meu emprego, eu tenho 2 filhos para criar, eu tenho meu aluguel para vencer, eu posso ser despejado, e o seu coração não temer. Seu coração vai temer, seu coração vai se entristecer. Mas é nesse momento que outras disciplinas espirituais, elas vão sendo formadas, né, como a fé. E por isso que nem a gente está falando sobre alegria, né? Algo que foi bastante abordado, que eu acho que é bem legal, que nem a Kátia abordou essa parte física do nosso corpo, a importância da alegria. Deus é um Deus alegre e ele colocou isso em nós. Mas por quê? Porque não é algo, a alegria é algo fútil. Não, ele é algo muito importante, porque ela produz, ela vai satisfazer necessidades internas, como de hormônios, né, os neurotransmissores, e também ela vai fazer uma diferença externa, né? O coração alegre aformoseia o rosto. Como é legal, como é bom você ter amigos que te fazem sorrir. Às vezes você tá triste, até tá chorando, no momento você tá chorando, a pessoa conta uma piada, talvez para te distrair. É tão legal ter amigos que você possa rir junto, né? E a gente sempre quer ter esses amigos, mas que a gente possa pedir para o Senhor para que nós possamos ser esses amigos, né? Que vai trazer uma palavra de encorajamento hoje. Por exemplo, hoje o André, eu vi mais ou menos, eu não tinha nem entendido, porque eu até o dia 24, eu estou trabalhando no 220. E aí depois que eu fui entender como é bom você ter pessoas que vão ali te dar um encorajamento, né? Que Deus vai utilizar pessoas. Assim como o inimigo, ele usa pessoas para te entristecer, para atacar suas feridas, Deus vai colocar pessoas para te mostrar o quanto ele é alegre, né? O quanto é alegre em ter você, em ter feito você, e a importância da alegria. Então, na questão externa, como é bom, às vezes, você passar na rua e às vezes a pessoa nem te conhece, abrir um sorriso e te dar bom dia, né? A gente, por mais que a gente não conhece a pessoa, a gente fala, nossa, né? E isso deveria ser normal, né? Mas não é. Então, que a gente possa ser a diferença, fazer a diferença em pequenos detalhes, né? O motorista do ônibus. Tem gente que tratam as profissões comuns com as pessoas com as quais a gente relaciona como pessoas invisíveis. Seja dar um bom dia ou um sorriso. Às vezes você não vai falar nada, mas vai dar um sorriso para a moça do caixa, dar um bom dia para a pessoa que é o motorista, né? As pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes são invisíveis, né? O livro da Honda sobre gratidão, ele vai envolver isso, sobre você agradecer. E quando a gente fala em gratidão, e às vezes a gente está triste, às vezes não é só escrever a gratidão, eu sou grata porque eu tenho saúde. Você vai colocar isso, mas às vezes, se você estiver numa situação meio esquisita por dentro, isso talvez não vai ser suficiente. Você tem que colocar por que isso é importante. O porquê. Eu sou grata pela minha saúde porque XYZ. Né? Eu sou grato por quê? Porque esse porquê vai fazer com que seu cérebro traga outras emoções. Que nem lá no livro do Segredo, ele fala que as pessoas que riam, né, elas tinham mais chances, melhora na saúde. Porque a alegria, ela vai melhorar a nossa imunidade. Né? Então, é um desafio. Para mim, eu não sou uma pessoa muito expressiva, né? Eu peço ao Senhor para que eu possa também desenvolver esse fruto, porque é muito legal, né? Eu já sou uma pessoa mais séria, mas eu gostaria de ter esse sorriso fácil, porque é muito legal, né? É igual você conviver com crianças, né? Crianças, elas são espontâneas, né? Algo que te cativa, né? Então, para que a alegria também
esteja em nós, eu volto em algo que a Maísa falou no primeiro encontro, sobre o perdão, né? Assim como o amor, ele precisa do perdão, a alegria também, porque o nosso coração não é entulho para que a gente fique guardando mágoa. A mágoa, né, a falta de perdão não vai produzir alegria em nós, né? E aqui eu separei, assim, aí o que a Kátia falou, ela falou sobre Abacuque, né, a alegria mesmo na crise, porque o profeta, ele descreve um cenário de crise econômica e de falta de alimentos. A gente que vive num país farto em abundância, né, mas isso às vezes é abundante para nós. Não sei se acontece só comigo, né, eu não sou uma pessoa que tem aquele apetite para comer, mas é só falar que você precisa fazer um exame, que aquele jejum ali parece que acontece tudo, né? Você sente uma fome enorme, mas aí a gente tem muita coisa para comer em casa, né? Graças a Deus. E quem não tem? Então a gente ser grato, e a gratidão ela vai além, né? Às vezes a gente é grato só pelo alimento, mas a gente pode voltar e primeiro, né, ser grato ao Criador, que é Deus, né? Ser alegre porque Deus deu a chuva, grato pelo agricultor que plantou, grato pela centro de distribuição, como aquele alimento chegou na nossa mesa. Às vezes é legal a gente fazer essa visão reversa de como aquele alimento e agradecer todas aquelas pessoas pelas quais passaram, né, na mão o alimento que a gente tem em casa, né? Porque para você ser um agricultor não é fácil. E o agricultor, eu acho que o agro é muito legal, porque ele é totalmente dependente de Deus, né? Então, ele depende do Senhor, ele não consegue controlar, ele pode fazer a parte dele, que é plantar, mas ele não vai ter o controle 100% de que aquele esforço que ele está tendo vai ter o retorno que ele espera. Então, assim, alguns, como a Kátia falou a respeito, que eu também acho que é muito interessante, é a parte de Paulo e Silas, quando eles estavam num momento, né, de prisão, né? Eles louvaram a Deus. E a gente tem que pensar que essa prisão lá era uma prisão física, mas muitas vezes a gente está em prisões, em cárceres emocionais e espirituais. E aí a gente pode buscar o louvor como uma arma de adoração ao Senhor. Porque aqui eu tinha feito uma pesquisa falando sobre a alegria. E ela vai falar que a alegria, ela faz parte do caráter de Deus. A alegria, ela, como eu comentei lá em Sofonias 3,17, né? A alegria, ela é algo que vem de Jesus, lá em João 15:11. A alegria não depende das circunstâncias, assim como diz Abacuque 3,17. E aí, como que a gente vai produzir? Através do fruto, através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, né, que são os três, eles andam junto, Pai, Filho e Espírito. O Espírito Santo, ele produz a alegria, né? Então, é isso, a gente entender que a gente se perguntar onde a gente tem colocado a nossa alegria, né? Às vezes a comparação, acho que foi o André que falou, rouba a nossa alegria, os nossos pensamentos vão também influenciar a forma como a gente se relaciona com a alegria. E eu acredito que a alegria, sim, é uma forma de você se relacionar com o Espírito Santo. Quanto mais a gente tem e busca esse Espírito Santo dentro de nós, mais ele vai se fortalecer. Excelente, excelente. 1h30. Uau, fantástico. Mais alguém quer contribuir antes de finalizar o slide aqui? Acho que só um ponto que a gente não falou muito, eu acho que que seria muito importante, Amanda, que é a questão da salvação, né? Que a Bíblia mostra que a alegria verdadeira, ela nasce da salvação e que a salvação produz alegria, né? Elas não são parecidas, elas são inseparáveis, né? Que quando alguém encontra Jesus, nasce uma alegria que não vem de circunstâncias, mas da nova vida recebida. Então, que seria... A salvação produz alegria porque muda o nosso estado eterno, nossa identidade, o nosso destino. E também tem essa questão, né, que a gente acabou não abordando sobre a salvação versus a alegria, né? Porque lá no Salmo 51 ele vai falar, né, que a importância da alegria, né? O Salmo 51, eu lembro que eu li, é um salmo que eu gosto de ler, e ele fala sobre a alegria.
eu só ver aqui o versículo. Salmo 51, 12, que ele fala, né, Davi vai falar e fala assim, restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer, né? Então, a alegria da salvação em Cristo é algo que a gente entender que tudo aqui é passageiro, mas que a gente busca um reino eterno, né? Então, a gente vai ser alegre a partir do momento que os nossos olhos não ficarem só fixos aqui na terra. Quando a gente olha e aborda que a gente tem uma vida eterna com Cristo nas regiões celestiais, né, numa cidade celestial, é isso que vai trazer alegria. E hoje o nosso objetivo como vida plena é que cada vez mais pessoas, almas sejam salvas, né, e que as pessoas possam se alegrar em Deus, né, porque muitas coisas roubam a nossa alegria ou nos distraem da alegria da salvação, que é focar aqui no que é terreno, né, de ter muitas vezes um carro, uma casa, coisas para ostentar, uma viagem, um corpo perfeito, tudo isso é importante, mas é passageiro. Nós viemos sem nada e vamos voltar sem nada. A palavra de Deus diz em Eclesiastes para a gente desfrutar de tudo que Ele nos der, mas que os nossos olhos, né, estejam fixos na nossa vida eterna, né, que muitas coisas, assim, às vezes a gente está triste porque muitas vezes a gente está com os olhos focados no terreno, mas a palavra de Deus vai falar lá em Filipenses para a gente olhar e pensar nas coisas do alto, né. Muitas vezes pode ser também não só a questão de bens materiais, mas às vezes uma sabedoria, né, uma sabedoria humana, né, que às vezes a sabedoria humana é uma sabedoria que nos afasta de Deus, porque as coisas de Deus para os humanos são loucura muitas vezes, que às vezes nem a gente entende, são incompreensíveis. Mas Deus é um Deus eterno e sabe muito mais do que a gente pode. A nossa vã consciência é capaz de dimensionar, né? Que às vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha, né? Só que o olhar dele é de cima, o nosso é a um palmo de distância, né? Ele vê muito além do que a gente pode ver. É isso. Nossa visão com binóculo, né? Eu o telescópio. Enfim. Mas é isso, assim, André, eu ia até falar, porque hoje é claro que a gente tem que ter coisas materiais, mas hoje eu tinha até colocado, né? O que faz a gente buscar Deus de verdade? Hoje a gente vive num evangelho que muitas vezes quer que Deus seja o nosso mordomo, faça tudo o que a gente quer. E hoje eu tenho buscado, assim, por ser mais parecida com Jesus. Às vezes eu não sei como, mas eu oro ao Espírito Santo, porque muitas almas estão sedentas, né? Não só a nossa de ser salvo, mas outras almas também estão sedentas. E às vezes a gente olha só para as nossas dores e a gente não consegue olhar em volta, né? A gente tem vivido muito o evangelho de ter, né? E muitas vezes até disfarçado de sabedoria, de desenvolvimento pessoal. Eu não estou falando que não seja importante, mas a Bíblia, quando ele fala assim lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só, não é só em relacionamento, não é só relacionado ao casamento, é relacionado que o ser humano foi criado para viver em comunidade, né? Um depende do outro, nós somos dependentes. E quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Difícil, né? Afiando, porque um vai precisar mais em um momento, outro vai precisar menos, e a gente vai se ajudando e suportando um aos outros para que a gente possa subir com Cristo. Esse é o objetivo. Vamos encerrar com uma oração? Eu não acabei. Não, desculpa, achei que você já ia acabar. Não acabei. É porque na hora que você pediu para apresentar, eu estava ainda faltando alguns slides ainda. Desculpa, eu achei que você já tinha terminado. Você falou de 1h30 de apresentação, eu já fiquei aqui achando que já estava acabando. Então a gente vê aqui na perspectiva, né, espiritual que a felicidade é muito diferente da visão do desenvolvimento pessoal, né? A alegria do Espírito Santo tem a ver com, independente do dia difícil, né, que já foi falado aqui, você está baseado naquilo que nós cremos, né?
Tem até uma frase, né? Eu não vivo pelo que eu sinto, mas vivo pelo que eu creio, né? É muito desafiador, né? Colocar isso em prática, né? Porque o que eu sinto muitas vezes define como a minha fé está, né? A bússola da minha fé, ela muitas vezes, tô falando do André, tá? Se baseia muitas vezes como eu me sinto, né? Daquilo que eu acredito. Muito desafiador para o André fazer colocar isso em prática, né? Viver daquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto, né? Então, isso é muito desafiador também. Alegria como um estado de ser profundo, né? No estudo do futuro Espírito Santo, a alegria se assemelha mais à definição da felicidade que vimos antes, estado duradoura, né? No desenvolvimento pessoal, mas como origem divina, fonte interna. Ela não nasce de um estímulo externo, né? Ou seja, essa felicidade ela não nasce de uma conquista, de uma meditação, uma coisa assim, mas da presença do Espírito Santo, né? A resiliência, que é uma característica é a força que permite que alguém sinta paz e contentamento, mesmo em tempos de perda de provação, como diz o texto bíblico. Alegria, a alegria do Senhor é a vossa força. E aí, né, alguns vão tentar roubar, né? Às vezes dá, às vezes não dá, né? Então, eu acho que entra aí também, né, nessa questão quando as pessoas de algum modo, né, consegue roubar a nossa paz, entra também uma vigilância também muito forte da nossa parte. E aí entra o desenvolvimento pessoal, né, que é a parte que eu gosto muito, né, de você aprender a não permitir dar acesso às pessoas que não vão, né, de algum modo contribuir para a sua vida, de algum modo, né. Claro que a gente nunca vai ser insensível a elas, né, mas a gente também tem que entender que a gente tem que guardar, né, guardar isso, né. Por exemplo, né, muitas vezes no carnaval, por exemplo, né, eu deixei muitas vezes o meu colega que estava do meu lado, que é o que estava trabalhando comigo, né, falar frases que muitas vezes estavam abalando a minha fé, mas naquele momento eu estava muito vulnerável, né, então eu não tive essa capacidade de fechar essa porta, né, então muitas vezes depende da gente, né, não é só esperar que Cristo está dentro da gente, ou o Espírito Santo está dentro da gente, a gente não tem uma decisão, um posicionamento. Acho que a gente fala muito de posicionamento, né? A gente se posicionar, a gente dizer muitas vezes, olha, aqui não consigo mais, e aí dá um não, né? Até coloquei na enquete, né? Dizer um não sem culpa. Eu acho eu acho que não separa. Quando você tem um desenvolvimento pessoal que não é baseado como você, para te deixar ser Deus, né? Mas um desenvolvimento pessoal que te leva para Deus, tá tudo ok. Agora, um desenvolvimento pessoal que tira essa visão de que você me coloca como Deus, aí tá errado. Entende? Tipo assim, tá tudo ok. Se você consegue colocar o desenvolvimento pessoal como ferramenta para te aproximar de Deus, beleza. Eu entendi isso hoje, agora. Então, não tem problema nenhum. Né? Eu sou apaixonado por desenvolvimento pessoal, né? E André, 3 anos. Então, assim, não tem problema nenhum. Mas quando você deixa o desenvolvimento pessoal inflamar o seu ego e sua vaidade, e aí você esquece de Deus, porque você se torna tão auto-ego e tão, enfim, cheio de si que você se perde. Eu acho que essa é a perspectiva que muitas vezes a gente cai nela. Pode falar mais. eu tô lendo, eu tinha um livro que eu estava lendo em janeiro, mas só que a síndrome da Maísa, que para livros, aconteceu, e eu acabei parando ao meio do caminho, mas ele está na lista do livro de 2026. É um desafio, é um livro mais lindo em 40 dias. É um propósito para mulheres lá da igreja. Tem um capítulo aqui que eu achei interessante, tem uma parte que ele diz assim, e tem outro que eu quero continuar depois para mostrar para vocês uma coisa, que ele diz assim, ó, a síndrome do rei do mundo. Quem se diz filho de Deus deve ter o mesmo comportamento Olha, que diz o texto de Paulo.
sede imitadores Eu não estou escutando. Será que sou a única? de Deus. Ou vocês estão Tá escutando? cortando a Tá? Em chamada, tá amor como cortando. Cristo. Tá cortando, nossa. Quem imita Jesus de verdade não tem problema nenhum em dar, seja o que for. Ele está sensível à necessidade dos outros ao seu redor. Quando isso não acontece, a pessoa ela entra para continuar se comporta com aquele que oi? Catita, Tá, nós vamos lá. não estamos te É escutando. muito difícil. Perdão, eu acho que é minha internet. Ela não está muito legal por aqui. Ou seja, aqui nesse texto ela está falando sobre justamente isso, sobre a questão do desenvolvimento pessoal. Lembra que alguns anos atrás a gente vivia aquele processo do André procurando desenvolvimento e aí ia para a parte do desenvolvimento pessoal. O que eu queria tanto o espiritual e você tanto o desenvolvimento pessoal. Era justamente por isso. A minha sede, primeiramente, era buscar a Deus e depois me desenvolver como pessoa. Porque desde que eu comecei a conhecer a Cristo, eu tinha entendido isso. Foi o primeiro entendimento que o Senhor me trouxe. Que não adiantava eu procurar me preencher com algumas coisas, livros, metas, hábitos ou coisas sendo tipo, se eu não tivesse a Cristo por dentro, nada me adiantaria. Era justamente isso. Com Deus, com o desenvolvimento pessoal, ele tem essa linha. É um ângulo, é uma mão quando você está totalmente em Cristo, porque Cristo ele te desenvolve, ele te faz imitador dele. Ou seja, que nem bem aqui ele diz numa parte do livro. O Senhor, muitas vezes a gente acha que Deus é como se fosse um guarda-roupa. A gente só vai pedindo e vai guardando as coisas. Por exemplo, tu pede um carro, mas tu não dá uma carona com uma pessoa que está precisando no meio do caminho. Você pede para alguém que está precisando da tua ajuda. Então, é meio confuso às vezes, a gente tem aquele momento que a gente pede tanto a Deus que ele não responde, só que às vezes a gente torna egoísta, a gente recebe, mas a gente tem a dificuldade de dar. O caráter de Cristo, ele diz que ele é uma pessoa que veio para servir, uma pessoa que tem o prazer em servir o próximo. Servir nós somos filhos de Deus. Ele disse que a gente veio aqui para ajudar os outros. Como a Amanda, a Catita falou, muitas vezes almas vivemos num mundo que as pessoas são sedentas por Deus, mas só que elas vivem esquecidas. É como se os olhos delas estivessem tampando, sabe? Como se não tem a parte da Bíblia que fala que o véu ainda não foi rasgado para a pessoa. Ela não consegue enxergar o quanto o Senhor nos transforma. É mais ou menos assim. Sensacional. Nossa. Tem momentos que tava picando aí que eu preciso, você tá falando ouro aí, que eu não tô ouvindo. Eu acho que é isso que a Maisa falou. Se você for por esse caminho realmente de se autodesenvolver sem Cristo, você acha que consegue tudo com as próprias mãos, né? Você acaba, essa autoestima, autoconfiança, né? Cresce demais, né? Sem estar no caminho certo. Eu acredito que aí as chances de você se perder são muito grandes. É o caminho que eu tava indo antes da. Hoje eu tava indo nesse caminho, né? Eu tava indo 300 quilômetros por hora desse caminho. Esse é o último slide, gente. Como que a alegria se conecta com outros frutos, né? Ele conecta com o amor. Ele flui o saber que você é amado e amar o próximo, né? Então, a alegria flui de saber que você é amado, como eu me senti amado hoje, pelo fato de vocês mandarem mensagem do PV, não deixar eu desistir, e de amar o próximo. Então, a alegria flui no amor dessa forma. Flui o amor, né, em relação à paz, né? Como é que é? Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Calma aí. Fiquei confuso aqui.
O amor. Não, alegria no amor. Alegria flui saber que você é amado e amar o próximo. Na paz, né? Não, peraí. Fiquei confuso aqui. É porque a paciência, né? Sem paz. Sem paz, o interior, a alegria se torna apenas uma euforia vazia. Verdade. A paciência ajuda a manter a alegria viva enquanto se espera por tempos melhores. Certinho. Domínio próprio impede que as emoções negativas e momentâneas roubem a alegria profunda, né? Isso é legal também. A alegria faz com que as emoções negativas ficam menos ativas, né? E você, né? Então, isso é bacana também. Eu acho que esse é o último slide. Esse é o último slide, né? É aquilo, né? Isso não me afeta, né? Tem coisas que às vezes nos afetam muito, mas quando a gente vai amadurecendo, tipo, isso é besteira. Exatamente. Isso não me E, afeta mais, né? O que antes me afetava, isso não me afeta mais. O que importa, né, Amanda? De ser gorda, ser magra, né? Tem algo por dentro que importa mais quando a gente pensa assim, né? E algo que a exatamente. gente acabou não comentando, que eu acho que é muito legal, que é conectado ao amor, né? Que vai falar assim, lá em João 3,16, vai falar assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a palavra tem uma palavra que fala assim, que há mais alegria em dar do que em receber. Então, Deus deu Jesus para nós, né? Jesus morreu na cruz por nós. Então, ele deu seu Filho unigênito. Então, a Bíblia fala que há muito mais alegria em dar do que em receber. Às vezes, dar uma palavra, às vezes, dar um presente, né? Às vezes, dar um encorajamento, dar um sorriso, dar um abraço, tudo isso vai trazer alegria para nós. Exato. Cara, então, vamos para a conclusão aqui. A felicidade do mundo, a felicidade que o mundo nos dá, nossa, isso aqui é forte, tá, gente? Nossa, a felicidade que o mundo nos dá o mundo nos tira também, devido às circunstâncias. Então, a felicidade que o mundo dá, o próprio mundo também tira. Uhum. Já a alegria do fruto do Espírito Santo é uma âncora e ela permanece mesmo quando o mar está agitado, porque não depende do vento, mas de quem está com o barco conosco, quem está no barco conosco. Então, aqui, a felicidade do mundo nos dá e o mundo nos tira conforme as circunstâncias mudam. Ou seja, vamos dar um exemplo, né? Você compra um carro, né? Você está feliz, você, enfim, de repente você perde esse carro, né? Então, sua felicidade vai embora também com o carro, né? Nossa, isso aqui foi muito forte, eu achei isso muito legal. Então, assim, muitas vezes, igual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo esporádico aqui, mas que está acontecendo. Essa nova escala 5x2, né? Ao mesmo tempo que, entre aspas, está ajudando a gente, né? Não chegou na minha categoria ainda, não. Futuramente deve chegar, mas nos repositórios dos supermercados já chegaram. E aí eles estão trabalhando menos, só que, porém, estão trabalhando com um horário maior. Ou seja, a felicidade deles de trabalhar menos está sendo diluída porque estão trabalhando mais. Em vez de você trabalhar 8 horas, vai trabalhar 9 horas. Essa 1 hora a mais, né? Então, entre aspas, né? Traduzindo isso, né? Tá te dando uma felicidade, mas também tá tirando, porque tá te desgastando muito mais, né? Você trabalhar 1 hora a mais, às vezes não é nada, mas como repositor, que é um trabalho pesado, né? Então, eu acho que é muito isso, né? A gente acha assim, nossa, esse cara vai ser maravilhosa. Eu estava muito pé atrás, né? Eu não me defini ainda. Até agora não decidi, me posicionei, porque eu quero ver quais são as consequências disso. Mas uma das consequências é essa: você trabalha muito mais, essa 1 hora, né? Para ganhar 2 dias de folga. Ou seja, enfim, não sei se vai ser aquela coisa de 6 e meia-2, entende? Entende isso que eu tô falando? Às vezes a gente acha assim, nossa, vai ser uma oba, é aquela coisa. Quando a gente vê na prática rodando, não é aquela coisa. Ou pelo menos não é como a gente pensava, né? Não sei se vai melhorar a qualidade de vida realmente do funcionário. A gente acha que vai, mas na prática tem alguma coisa que está ali por trás ali que é mais ou menos isso, que a felicidade no mundo sempre tem
É como tomar um remédio, né? Sempre tem uma, um efeito colateral, né? Que às vezes é tão ruim que você vai ter que tomar outro remédio para tirar esse efeito colateral. É mais ou menos isso, né? Então a gente tem que ter essa mentalidade de que a felicidade ela existe, porém muitas vezes ela é balanceada, até contrapeso, né? Tem um porém que aí muitas vezes a gente não percebe, né? Então por isso que a gente tem que buscar alguma coisa muito maior, que é Jesus. É isso. Acho que é isso, né? Acho que a mensagem foi essa, né? A felicidade ou a alegria dentro do desenvolvimento pessoal, ela é bacana, ok, beleza, não tem nada de errado com ela, não tem, porém, ela é insuficiente. Ela vai estar sempre meio a alguma condição, né? É que nem, Sempre, por exemplo, é que nem não tem, lembra-se de fases da vida. Por exemplo, lembra daquela fase do desenvolvimento pessoal que você vivia apenas para o desenvolvimento pessoal. Essa era uma alegria passageira, porque aquela alegria que você procurava era ser validada em si mesmo. Era a crença da autossuficiência, entendeu? A gente criava a crença de que eu posso, eu quero, eu consigo por meu próprio mérito. Já que quando você vive aquela alegria que vem de dentro, que é a alegria do Senhor, a gente compreende que tudo que a gente faz é para nos tornar melhor para Ele. É uma alegria que vem de dentro. Tudo que a gente faz ao nosso redor, ele começa a fluir. Sabe aquela roda de bicicleta? Ela passa a rodar normalmente. Ela não tem mais aquele coisinha que travava ela. Por quê? É que nem a roda da vida da gente. Por exemplo, quando a gente está em equilíbrio com Deus, tudo ao nosso redor, o caráter de Cristo, ele vai nos transformando em todas as áreas. Aquilo que a gente não conseguia enxergar, melhorar em algumas áreas da nossa vida, ele abre os nossos olhos e faz a gente ver o que a gente precisa melhorar. É mais ou menos isso. O desenvolvimento pessoal, quando eu vivia no quesito mais físico, porque a gente passa por essa fase, ele me voltava mais naquela meu autossuficiente. Aí por isso que quando perguntaram no grupo, por que você dá referência a Deus? Por quê? Porque eu dou reverência a Deus, porque durante toda a minha vida eu tento aprender e busco que o Senhor trabalhe em mim a quebra do meu orgulho. Ou seja, de acreditar que eu sou autossuficiente, que só eu posso, se eu consigo, que eu sou o conhecimento que eu tenho, ele é meu, que eu adquiri por livros, mas não é. O que eu tenho foi o Senhor que me deu para transbordar em vida de outras pessoas, em almas sedentas, almas que precisam de ajuda pelo meio do meu caminho. Eu posso ter vocês aqui por perto para ajudá-las, mas também eu tenho pessoas ao meu redor, no meu mundo de fora, no meu mundo externo, que precisam também da minha ajuda. É mais ou menos assim que eu encaro como a questão da alegria e o desenvolvimento pessoal. Ela é um equilíbrio, mas se você depende muito do teu alimento, aquilo que tu mais te alimenta. Se tu te alimenta do desenvolvimento pessoal só como desenvolvimento pessoal, você cria a crença da autossuficiência, a crença de que eu consigo por mim mesma e Deus é Deus apenas. Mas quando eu tenho a crença de que o desenvolvimento pessoal ajuntado, firmado totalmente na espiritualidade, ele me dá o meu equilíbrio. Sabe aquela chamada vida plena e abundância? Aquele que o Cristo diz, eu vim para que vocês tivessem uma vida plena e abundante. É mais ou menos sobre isso. Quando a gente vive ele interiormente por dentro, a roda da nossa vida ela passa a girar normalmente. É mais ou menos assim. excelente, excelente, gente. Que legal, que fantástico, tá? Fantástico mesmo, muito bom. Que bate-papo, virou uma aula. Era só apenas o bate-papo, virou uma aula, gente. Que fantástico, fantástico. Então, finalizamos quase 2 horas de bate-papo, de aula. Muito bom, tá? Começamos às 8 e pouquinho. E já está aqui, disponível aqui no canal. Aqui. Mas a E tem mais Catita vai coisa orar? pra fazer, né? Se deixar. Se deixar vai falando, né? A Catita vai orar? Eu ia pedir para oradora oficial, Amanda. Ah, Amanda.
Era só compartilhar o print aqui, tá, gente? Fechou. Tô pronto. Você que faz orações bonitas, Amanda. Então vamos lá orar que eu tenho que finalizar para fazer outras coisas. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos reunidos em teu nome. Senhor, nós hoje, Senhor Deus, falamos sobre algo muito importante, a virtude da alegria. Pai, em nome de Jesus, coloca essa alegria no nosso coração, produza, Senhor, em nós a alegria, Senhor Deus, que está muito mais, Senhor Deus, voltada, Pai, para o nosso interior do que para o nosso exterior. Pai, que nós possamos ter os nossos olhos fixos em Ti, que a nossa alegria, Senhor Deus, seja plantada, Senhor Deus, aonde quer que estejamos, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser seres que têm a Tua luz, a luz que vem do Teu Espírito, Senhor. Essa alegria, a alegria, Senhor Deus, vai ser suficiente, Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, influenciar as pessoas ao nosso redor, para que nós possamos ter saúde física, emocional, espiritual e sermos, Senhor Deus, representantes do Teu reino onde quer que passarmos, Pai. Pai, a alegria primeiro ela vem do Teu caráter. Nós somos Teus filhos, somos imagem de Tua semelhança. A palavra de Deus diz que o Senhor é a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é espiritual em primeiro lugar. Então, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor produza em cada um de nós, e não somente nós que estamos reunidos aqui, mas cada um dos membros desse grupo Vida Plena, produza alegria em nós, para que nós possamos, Pai, revelar o Teu reino aonde quer que formos, principalmente dentro do nosso lar, e depois, Senhor Deus, para o mundo. Tantas almas estão sedentas. Nós pedimos, Senhor, a Tua alegria, e junto com ela, Pai, a gratidão, a esperança, o contentamento e a fé. Coloca a fé em nosso coração. Os que estão tristes, amargurados, tira todo o espírito de depressão. Pai, coloca a alegria que vem aliviar, Senhor Deus, venha trazer fortalecimento para nossa alma, Pai. Nós precisamos de Ti, sem Ti nada nós podemos fazer. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo flua em nós, nós damos liberdade, que todo entulho que está na nossa alma, impedindo que a alegria flua, como um poço, Senhor, cheio de pedras, que o Teu Espírito Santo nos ajude a identificar se há algum pecado que nós possamos confessar, para que a alegria flua e jorre, que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, Senhor Deus. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Fantástico, fantástico. Uau! Fantástico mesmo, tá? Nossa, que legal. Gente, amei. Foi muito bom, foi muito... Nossa, foi fantástico, tá? E olha que eu não queria fazer o bate-papo. Gente, hoje foi um dia incrível, inesquecível. Finalizar por aqui. Boa noite para vocês, bom descanso, tá? Com Deus e... Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Beijo para todos.